Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Nós vamos falar exatamente sobre discipulado, o alto custo do discipulado. Porque esse é um dos grandes temas, se não provavelmente o maior tema do Evangelho de Lucas, que é a ênfase no seguir Jesus. Seguir Jesus envolve submissão a Ele. Seguir Jesus envolve submissão aos seus mandamentos. Seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, é estar completamente comprometido com Ele em obediência. Como nós celebramos a ceia nessa noite, nós o fizemos não por uma tradição. Nós celebramos a ceia, nós nos lembramos da sua morte e do que ela foi capaz de realizar em nós e por nós, mas nós também celebramos em obediência à ordem de Jesus. Jesus nunca disse, nunca falou que segui-lo seria algo fácil. Ao contrário, Jesus sempre deixou bem claro, sempre foi muito objetivo nessa questão. Porque seguir Jesus é uma decisão com consequências. É um percurso que não é fácil, não é confortável. Seguir Jesus pode custar tudo o que nós temos de mais valioso na vida. Mas seguir Jesus nos leva, indubitavelmente, sem dúvida nenhuma, à reconciliação com Deus. Nesse mesmo capítulo de número 9, Jesus disse assim: e Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem quiser e quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Então Jesus deixou bem claro, e é bom que nós sejamos aqui hoje à noite, celebrando a ceia, como discípulos de Jesus. Porque Jesus deixou claro aos seus discípulos de então, que Ele sabia o que é que o esperava. E Ele preveniu aos discípulos, quando Ele diz assim no versículo 22 desse capítulo 9, não é o nosso texto, só estou antecipando algumas coisas. Ele disse assim: olha, eu serei traído, eu vou ser falsamente acusado, eu vou ser condenado por crimes que eu nunca cometi, serei espancado, açoitado, cuspido, e finalmente eu serei crucificado. O mais extraordinário de Jesus dizer isso para os seus discípulos, de revelar isso aos seus discípulos, é que Jesus não dá nenhuma desculpa para não fazer o que Ele sabia que tinha que fazer. Ele não diz nada que poderia ser conveniente para que Ele não fosse para o lugar onde Ele seria traído, acusado, condenado, espancado, açoitado, cuspido e finalmente crucificado. Ao contrário, Ele parte resolutamente. E o texto, esse texto que diz que Ele parte resolutamente, de maneira semblante firme, significa que Jesus, no original, no grego original, que Jesus firmou o rosto. Seu rosto demonstrava
a sua decisão, a sua resolução de ir para Jerusalém. Ele partiu resolutamente. Está aqui no versículo 51. O texto de hoje à noite para a nossa reflexão se encontra a partir do versículo 57. São os últimos versículos desse capítulo de número 9. Diz assim: quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus: eu te seguirei por onde quer que andares. Mas Jesus lhe replicou: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Entretanto, a outro homem, ele fez um convite: segue-me. Ele, contudo, argumentou: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Todavia, Jesus insistiu: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Outro ainda lhe prometeu: Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Ao que Jesus asseverou: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. À medida que Jesus segue na estrada para Jerusalém, aonde ele sabia que todas essas coisas lhe iriam acontecer, ele se depara com 3 pessoas que se candidatam ao discipulado. Querem se tornar discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. E quando a gente observa o diálogo, ou os diálogos de Jesus, com essas 3 pessoas, esses 3 candidatos, a gente percebe que no primeiro momento eles são pessoas que estão imbuídas de uma boa vontade. Mas também se percebe que a boa vontade que eles têm em seguir Jesus, em ser discípulo de Jesus, não lhes tira as reservas, não lhes tira as hesitações. Se existe uma coisa que essas pessoas aqui, essas 3 pessoas tinham em comum, é que cada um tinha uma desculpa conveniente para não seguir Jesus imediatamente, para não ser discípulo de Jesus imediatamente. Eles queriam seguir Jesus. Provavelmente, e aqui eu estou especulando, a Bíblia não diz nada, é apenas parte da minha reflexão, eles estavam desejosos de andar com aquele homem que era tão carismático, tão sábio, tão inteligente. Por que não ser discípulo de uma pessoa como aquela? O problema é que eles não entendiam o que era o discipulado, o que era ser discípulo de Jesus, o que era ser um cristão. E o que mais me impressiona nesse texto, escrito na época de Jesus, quando ainda Jesus estava exercendo, vivendo o seu ministério, é como esse texto é atual, como esse texto é contemporâneo, como ele faz parte dos nossos dias. A chamada de Jesus permanece a mesma. Jesus está nas ruas, nas igrejas, nos rádios, na televisão, nas mídias sociais, fazendo a mesma chamada às pessoas: siga-me. E quando Jesus diz siga-me, essa palavra siga-me é sem acordos.
Quando Jesus chama alguém para segui-lo, Ele está dizendo que é um seguir sem condições, sem impor condições, sem dar desculpas. E essa palavra ela é atual, contemporânea, pós-moderna, seja lá que adjetivo você queira usar, porque nós ainda continuamos dando as mesmas desculpas convenientes para não nos tornarmos discípulos de Jesus. É interessante a gente observar, eu juntei as duas coisas, né? Observante e interessante. É porque às vezes não, né? A mente é mais rápida do que a palavra, né? Então, eu estava pensando e a mente já saiu. Esses três personagens, cada um com uma motivação pessoal e cada um com uma desculpa própria para não seguir Jesus. Esses três personagens representam três grupos de pessoas que se encontram com Jesus. Representados aqui nesses três grupos. A primeira pessoa, o primeiro homem, que eu acho que é um jovem, eu entendo que é um jovem, ele representa o grupo das pessoas que são entusiasmadas. Aqueles que se entusiasmam com Jesus. Quando Jesus lhes é apresentado, eles dizem, meu Deus, como é que eu não percebi isso antes? Como é que eu não descobri isso antes? Veja o versículo 57 e o versículo 58, veja se não é verdade. Quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou, Jesus não chamou. Jesus não lhe fez um convite pessoal. Ele declarou a Jesus, eu te seguirei por onde quer que andares. E Jesus responde, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. Eu acredito, particularmente, eu penso, que este era um jovem entusiasmado com a vida, com as novidades. E se há uma coisa que a gente não pode condenar essa pessoa aqui, já que o texto na minha versão diz uma pessoa, é pela sua sinceridade. Ele é sincero nas suas palavras, ele é honesto nas suas palavras, ele está convicto de que é exatamente isso que ele queria fazer. Ele não diz assim, eu poderia te seguir. Você é uma pessoa tão inteligente, você é um homem tão capaz, você é um mestre, que eu poderia te seguir. Ele também não diz assim, olha, eu estou pensando, eu estou pesando, eu estou fazendo os cálculos aqui, se vale a pena te seguir. Não, ele é resoluto, ele é decidido, ele é incondicional. Ele diz, eu te seguirei. Eu irei aonde você for. Ele não era daqueles que ficavam pensando o que é que os seus amigos iam achar. O que é que as pessoas iriam dizer a seu respeito. Ele não vai fazer a contabilidade sobre ganhos e perdas em seguir Jesus. E acho que esse jovem, ou esse homem, ou essa pessoa, é até um exemplo. Inclusive para muita gente dentro da igreja, que fica esperando para ver como é que as coisas ficam, para ver se comprometem ou não com Jesus e com a igreja. Essa pessoa aqui, esse homem aqui, esse jovem, ele não espera, ele simplesmente se levanta e diz assim para Jesus, eu vou te seguir. Aonde você for, eu irei. Para qualquer lugar que você for, eu irei. Eu me coloquei no lugar de Jesus e fiquei pensando o seguinte, o que é que eu diria no lugar de Jesus? O
que é que eu faria no lugar de Jesus? Certamente, eu abriria os meus braços e diria assim: puxa vida, muito obrigado. Graças a Deus, porque você decidiu me seguir. Que bom que você quer ser meu discípulo. O intrigante nessa história é que Jesus não diz isso. Ele não é o Carlos Jorge. Na verdade, Jesus não está nem um pouco impressionado com esse jovem, com essa resolução, com esse entusiasmo expressado por ele. Sabe por quê? Porque Jesus não se deixa impressionar com o entusiasmo das pessoas. Jesus não se deixa impressionar com essas motivações externas, com essas coisas que muitas vezes querem nos movimentar. Jesus sabia que esse jovem aqui estava atraído não pela verdade que ele pregava, mas pela atmosfera da festa. Jesus sabia que esse homem aqui, que essa pessoa, não estava se apaixonando pela mensagem do reino de Deus, mas pela multidão que se formou ao redor de Jesus e pelos últimos acontecimentos que ele havia presenciado. Quem é que não fica impressionado com os milagres? Quem é que não fica impressionado com uma boa lição, com um bom ensinamento, com uma boa revelação, com um bom esclarecimento a respeito dos mistérios de Deus? Quem é que não fica impressionado com alguém que é capaz de andar sobre as águas? Quem é que não fica impressionado com alguém que é capaz de multiplicar pães e peixes? Por que eu não vou seguir alguém que é capaz de transformar água em vinho e o melhor vinho da festa? Por que eu não vou ficar entusiasmado com alguém que é capaz de ressuscitar os mortos? Sabe o que esse jovem ou essa pessoa me faz lembrar? As pessoas que vão para algum tipo de evento gospel, que vão para um acampamento, para um congresso, para uma cruzada evangelística, para alguém que vem até mesmo aqui para uma atividade na igreja. E na hora do apelo, vem à frente com lágrimas, emocionados e entusiasmados, querendo se oferecer a Jesus em dedicação total ao Senhor. Não me entenda mal, não acho isso ruim, nem quero diminuir o valor da sua lágrima, porque até acredito que você é genuíno na sua lágrima. Mas isso não é tudo. Isso aqui é só o ponto de partida. O problema com as lágrimas da gente é que depois que elas saem, nós esquecemos delas. Depois que choramos, nós nos esquecemos por que choramos. Depois que a gente vem à frente, a gente nem lembra por que veio à frente. O que é importante é o que acontece depois do choro, depois da lágrima, depois de vir aqui à frente, depois de ouvir a mensagem. E é nesse contexto que as palavras de Jesus são vigorosas, impactantes, extremamente poderosas. Porque foi exatamente essa atitude do jovem. Ele foi para um evento onde tinha uma multidão, havia um evento naquele lugar e Jesus estava lá, e ele vai lá aos prantos, chorando, e ele diz assim, honestamente ele diz, eu quero te seguir, mas Jesus conhece o coração das pessoas, eu vou aonde você for, e Jesus diz, deixa eu dizer para onde eu vou, para ver se você continua com o mesmo entusiasmo.
As raposas têm onde? Se esconderem. Tem um lugar para habitar, tem suas tocas. As aves dos céus têm os ninhos onde podem se acolher, se recolher na hora de dormir. Mas o Filho do Homem, ele não tem nem onde pousar a cabeça. Porque você está achando que tudo se resume ao milagre, tudo se resume ao momento, tudo se resume às lágrimas, mas é o depois que é importante. É o que vem depois que vale a pena. Eu fico impressionado, eu acho interessante como as pessoas vêm para Jesus para querer ter as coisas. Irmãos, Jesus está dizendo que naquela época ele era um sem-teto. Olha para Jesus. Jesus não possuía nada. Tudo que Jesus tinha eram as suas próprias roupas. Você já se imaginou seguindo um sem-teto nos dias de hoje? Você já se imaginou andando pelas ruas de Fortaleza, sendo discípulo de alguém que não tem um teto para passar a chuva? Jesus não tinha casa, Jesus não tinha carro, Jesus não tinha dinheiro, Jesus não tinha computador, Jesus não tinha aposentadoria, ele não tinha dinheiro para fazer investimento. Jesus está dizendo para aquele homem: olha, eu vivo dia após dia, confiando que Deus vai suprir as minhas necessidades. É a mim que você quer seguir? Jesus era o homem mais rico do universo, mas nasceu pobre, viveu pobre e morreu pobre. Não tinha nenhum lugar em que fosse sepultado. Ele disse: você quer seguir a mim? Nem quando eu morrer eu tenho uma cova, eu tenho um túmulo. Jesus viajava por muitos lugares, mas viajava na dependência e na generosidade dos seus seguidores. Quando Jesus diz assim: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça, ele está desafiando o entusiasmo desse jovem e o jovem entusiasmado. Ele diz: se você quiser me seguir, você vai ter uma pedra como travesseiro. Você quer ter uma pedra como travesseiro? Você não vai saber o que comer e você vai correr muitos riscos de vida. Porque existem pessoas poderosas que me querem morto. E mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Você quer me seguir? O trajeto é difícil. E o pior ainda está por vir. Ninguém quer ouvir isso. Se eu tivesse dito aqui, o melhor ainda está por vir, certamente eu teria ouvido aqui alguns aleluias e alguns aplausos. Não se deixe enganar pelas multidões, porque as multidões desaparecem como neblina. Jesus disse: olha, para você me seguir, você tem que deixar de lado toda a segurança humana, toda a segurança terrena, para confiar totalmente em mim e no meu cuidado. E aí, meu amigo, você está dentro ou não? As palavras de Jesus precisam ser levadas a sério hoje nos nossos dias. Paulo diz assim em 1 Coríntios 4, 11 a 13, até agora, o apóstolo Paulo, até agora, estamos passando fome, sede e necessidade de roupa. Estamos sendo tratados brutalmente,
não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, respondemos amavelmente. Aí ele diz assim: até agora nos tornamos a escória da terra e o lixo do mundo. Você quer seguir Jesus? Seguir Jesus não é colocar uma coroa sobre a cabeça, não agora, não neste mundo. O problema é que as pessoas querem seguir Jesus confortavelmente. As pessoas querem seguir Jesus por causa da prosperidade, como se isso fosse um direito da primogenitura. Nós queremos seguir Jesus, mas nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Nós queremos seguir Jesus, mas nós queremos privilégios. Nós só pensamos nos nossos direitos. E o que Jesus está dizendo a esse jovem é exatamente o contrário. Talvez muitos de nós estejamos muito confortáveis e tenhamos nos esquecido de que eu e você somos apenas peregrinos, estrangeiros nessa terra, e que nós estamos no caminho, para o caminho, com o caminho, e o nosso destino é o céu. Não adianta a gente se entusiasmar com um evento, com um movimento, com alguém que é capaz de mexer com as nossas emoções, se nós continuarmos acorrentados, amarrados ao nosso egoísmo, ao nosso conforto, aos nossos interesses pessoais, escravizados à opinião dos outros. As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Aí aparece a segunda pessoa, o segundo candidato a discípulo de Jesus. Ao contrário do primeiro, que estava entusiasmado, que era voluntário para ser discípulo de Jesus, esse aqui é chamado por Jesus, é convocado por Jesus. Olha o que diz o versículo 59 e 60, diz assim: entretanto, a outro homem fez um convite, segue-me. Ele, contudo, argumentou: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Todavia, insistiu Jesus: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos, tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Irmãos, isso é muito duro para se ouvir. À primeira vista, essa é uma palavra de rejeição de Jesus. Mas Jesus o havia chamado. Esse havia sido convocado pessoalmente por Jesus. Ora, o que ele propõe, a princípio, é extremamente razoável. É claro que a gente entende que alguém precisa sepultar o seu pai, ou seus parentes. Que filho desprezaria os seus pais, a ponto de deixá-lo ser sepultado como indigente? Então esse homem também é sincero nos seus argumentos, na sua palavra. Ele é alguém que não se deixa levar pelas emoções, pelo entusiasmo, ao contrário do primeiro. Quando ele recebe o convite de Jesus, ele pensa.
Ele pondera, ele imagina, ele pesa, ele avalia a situação. E isso também é bom. É bom ter entusiasmo. E é bom também pensar, ponderar, avaliar. Aí ele diz algo que parece fora do contexto do convite de Jesus. Ele diz assim: eu vou, Senhor. É como se ele estivesse dizendo: eu vou, mas me deixa primeiro cumprir a minha obrigação de filho. Me deixa primeiro sepultar a meu pai. Por que ele diz isso? Porque no século I, os judeus costumavam enterrar os seus mortos quase que imediatamente. Então o que a gente deduz aqui é que o pai daquele jovem havia morrido há pouco tempo, sei lá, 1 hora, 2 horas, no mesmo dia. E ele diz assim: então me deixa sepultar. É algo rápido, é rapidinho, é vapt-vupt. Eu vou só ali colocar o velho na cova e eu volto correndo para te seguir, Jesus. O Antigo Testamento e o Talmud nos mostram que os judeus levavam muito a sério a responsabilidade de enterrar os seus mortos. Se um filho sepultasse devidamente o seu pai, corretamente o seu pai, ele ficava até dispensado dos deveres religiosos durante o funeral. E o discípulo de Jesus, chamado Timóteo, diz que se um homem não cuidar da sua própria família, ele é pior do que o incrédulo. Então, não tem sentido, não parece que Jesus está tentando colocar esse homem contra a sua família. Novamente, o que Jesus está condenando nesse homem é a sua desculpa para não segui-lo imediatamente. A resposta de Jesus parece muito dura, muito seca. Como é que pessoa morta enterra gente morta? É que a morte que Jesus está falando aqui é a morte espiritual. Porque para Jesus, quem não o segue está morto espiritualmente. Quando Jesus disse: deixa o morto sepultar o morto, ele está dizendo: não é errado sepultar. É não entender que a verdadeira morte não é a física, a verdadeira morte é não seguir a Jesus. O que Jesus está dizendo, se fôssemos traduzir para os dias atuais, para a linguagem atual, seria: deixe os espiritualmente mortos sepultarem aqueles que estão fisicamente mortos. O que Jesus está dizendo é que pela pregação do Evangelho, numa análise mais elaborada, e aqui vai a questão do evangelismo que nós falamos aqui no início, é que pela pregação do Evangelho, os perdidos são salvos, e os mortos, mesmo vivos, mesmo aqueles que estão vivos, estão mortos, pela pregação do Evangelho, são ressuscitados para a vida eterna. O que Jesus está dizendo é que o reino de Deus deve vir em primeiro lugar, e o reino de Deus deve preceder, deve anteceder, deve estar numa posição de maior destaque, de antecedência a qualquer coisa nesse mundo, inclusive a rituais. Se eu fosse resumir o que Jesus disse, eu resumiria numa pergunta. A pergunta é:
Você prefere sepultar os mortos ou ressuscitá-los? O que é mais importante é sepultar os mortos ou ressuscitar os vivos? O que é mais importante? Essa é uma verdade difícil da gente ouvir. A gente não gosta de ouvir alguns textos da Bíblia. Existem alguns trechos da Bíblia que a gente faz questão de ser rápido, porque a gente quer ser leniente com nós mesmos. Mas deixa eu dizer para você que está aqui hoje à noite, você que já segue a Jesus, e você que não segue a Jesus, você que segue a Jesus está sempre dando uma desculpa para não fazer o que você sabe que precisa fazer. A nossa família não pode ser uma desculpa para não seguir e não servir ao Senhor. Ame a sua família da maneira mais apaixonada que você puder amar. Cuide da sua família da maneira mais cuidadosa que você. Invista na sua família da maneira mais profunda que você possa investir, mas não use a sua família como desculpa para seguir e servir a Jesus. Não fique dizendo, vou esperar as crianças crescerem, eu vou esperar entrar na faculdade, eu vou conseguir um emprego melhor. Não fique usando desculpa. Porque usar a família para não seguir a Jesus é inaceitável da parte de Deus. Eu não posso colocar a minha família acima da minha lealdade a Jesus. Porque eu estou correndo o risco de criar um ídolo. E não ser um verdadeiro discípulo. Você sabe o que é um ídolo? Você sabe de onde vem ídolo? A palavra idolatria? Idolatria. A idolatria é quando você substitui Deus por qualquer coisa. Se alguma coisa ou alguém substituiu Deus na sua vida, você é idólatra. Idólatra não é aquele que adora imagens, é aquele que adora ídolos. E às vezes nós adoramos ídolos visíveis e adoramos ídolos invisíveis. E portanto somos idólatras. Eu sei que existe uma tensão ao ouvir essas palavras de Jesus. Mas a gente precisa aprender a conviver com elas. Porque a gente precisa entender que o chamado de Jesus é radical. É único. Porque quando o Senhor nos chama para segui-lo, nós não devemos, nós não podemos nos atrasar. Uma desculpa leva a outra. E leva a outra. E leva a outra. E leva a outra. E sabe o que acontece? No final, a gente está fazendo as mesmas coisas que a gente sempre fez, a gente só não está mais seguindo a Jesus. A gente vem para a igreja, a gente canta, dá o dízimo, participa das festinhas, arruma cadeira, bate palma, elogia, brinca, ri, vai para jantar com os irmãos, toma a ceia, só que a gente não é mais discípulo. Porque a gente foi dando uma desculpa atrás da outra, uma desculpa atrás da outra, uma desculpa atrás da outra. Ele fala sobre um terceiro personagem nesse texto. Ele disse assim, outro, é o terceiro e último personagem desse texto. Ainda lhe prometeu, Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares.
Aí Jesus dá outra resposta. Jesus diz assim: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Se o primeiro era voluntário, o segundo foi chamado, esse terceiro aqui é um guerreiro dos fins de semana. Literalmente é aquele que no final de semana está pronto para servir a Jesus. Mas antes, ele quer amarrar as pontas soltas da sua família. Antes ele quer dar uma ajeitada. Pastor, está errado. Mas eu também acho que é razoável o que ele fala. Todos três aqui, se a gente olhar sob a perspectiva humana, sob a nossa perspectiva, é razoável. Ele disse: eu vou seguir Jesus, eu não sei para onde é que Jesus vai. Então eu quero dar Deus para os meus pais. Eu quero abraçar os meus amigos. Eu quero dar um último beijo na namorada, no namorado. Eu vou dizer que vou partir, vou seguir agora esse mestre, esse rabino, chamado Jesus. E pode ser que quando eu diga isso, me preparem uma festa. Alguém faça uma festa de despedida. Eu vou ouvir um discurso em minha homenagem. Quantas pessoas vão chorar no meu ombro e dizer que estão com saudade? Quantas pessoas vão me questionar? Dizer adeus não é errado. A gente vive dizendo adeus. Não é? Vive. Por que não esse homem? O problema é que esse sujeito aqui é facilmente influenciado, é daquele tipo de pessoa que é facilmente influenciado, facilmente persuadido. Jesus disse assim: olha, meu amigo, aquele que coloca a mão no arado, não pode ficar pensando no que passou, não. Não pode ficar sendo controlado pelas coisas que ele tinha, por aquilo que ele possuía. Ele não pode se deixar influenciar pelo que as pessoas vão dizer. Aí Jesus usa uma figura que é sujeito e que a comunidade, as pessoas ao seu redor conheciam muito bem. Ele diz assim: olha, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Sabe por quê? Porque você não vai fazer o suco certo na terra. O arado, você tem que estar de olho. O animal vai puxando o arado e você vai aqui de olho. Você não pode olhar nem de lado. Você pode bater numa pedra, tropeçar, cair. Você não pode olhar para trás porque você vai errar o percurso. Você sabe que lavoura, Jesus está dizendo para esse homem com as suas palavras, é um negócio sério, duro. É um trabalho árduo. Quem trabalha na lavoura não tem mão de escritor. Quem trabalha na lavoura tem as mãos encaliçadas, porque é preciso muito tempo, muito esforço, muita concentração para fazer a terra dar seu fruto. Jesus disse: você entende disso? Você entende de arar a terra? Pois eu quero dizer para você que aquele que resolver ser meu discípulo tem que fazer a mesma coisa quando está arando a terra. Não pode olhar para trás. Não pode ficar olhando para as coisas que ficaram lá atrás. Não pode manter os olhos fixos no que está acontecendo ou no que aconteceu. Tem que manter os olhos fixos no que está à frente. É bem provável que esse homem quisesse manter uma porta aberta, né? Vai que não dá certo eu seguir Jesus.
Eu volto para o meu emprego, eu volto para os meus amigos, eu volto para a minha companhia, eu volto para a aprovação dos meus pais, eu volto para a proteção da minha casa. Não está errado ter proteção, aceitação dos irmãos. Mas lembre-se das palavras de Jesus. Ele diz assim, lá no versículo 26, se alguém vem a mim e ama mais o seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Sabe por quê? Porque pode chegar o momento que seguir Jesus signifique dar a própria vida. Ser discípulo de Jesus não é brincadeira. Ser um cristão não é brincar de igreja. Irmãos, a gente precisa pensar no preço do discipulado, no custo de ser um discípulo de Jesus. Quando eu falo no preço do discipulado, não estou falando daquelas cartilhas que você vai e se senta com a pessoa e a pessoa fica te ensinando a lição. Eu estou falando do seguir a Jesus, do viver com Jesus. Em outros textos, em outras traduções, dizem assim, aborrecer ou odiar. Não é isso? Na tradução? Essa palavra no original, a gente olha para essa palavra que foi traduzida aborrecer e odiar, e a gente pensa que é ter animosidade. Não é nada disso. Jesus não está mandando você ser inimigo dos seus pais, da sua mãe, da sua mulher, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, da marida. Nada disso. Pelo contrário, Jesus quer que você pregue o Evangelho, que ela se converta, porque o desejo de Jesus é que todas as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvas. É isso que Ele quer. Mas é que quando a gente decide ser um discípulo de Jesus, nós vamos ser obrigados a fazer escolhas, a fazer coisas, a tomar decisões que para as outras pessoas parecem decisões ruins, erradas, que podem entender, que as pessoas podem entender que você não as ama, mas é exatamente porque você as ama que você está tomando a decisão e está fazendo o que você está fazendo. Decidir ser um discípulo de Jesus é estar disposto a ser mal interpretado, mal compreendido, e esse é um preço que todo cristão seguidor de Jesus paga. Tem que pagar para ser discípulo. Você vai ter que tomar decisões que vão desagradar as pessoas. Você vai ter que dizer coisas que vão desagradar as pessoas. Você vai ter que fazer coisas, pensar coisas, discordar delas. E elas vão ficar tristes achando que você não as ama. E você, no entanto, está discordando, fazendo, dizendo exatamente o contrário. Porque você as ama. Só que elas não entendem. Eu queria deixar 3 declarações aqui hoje à noite. E eu espero que elas fiquem presentes nas nossas mentes e gravadas nos nossos corações. Primeiro, é que seguir Jesus é mais importante do que o nosso conforto pessoal.
Seguir Jesus é mais importante do que o nosso conforto pessoal. Segundo, seguir Jesus. Veja bem, eu não estou dizendo que não é importante, eu estou dizendo que é mais importante. Seguir Jesus é mais importante do que as nossas obrigações familiares. E eu falo isso com leveza de coração, porque eu preguei domingo passado aqui sobre família. E eu não estou me contradizendo, eu estou reafirmando tudo aquilo que eu falei aqui no domingo passado. E seguir a Jesus, em terceiro lugar, é mais importante do que a aprovação das pessoas. Se eu tivesse que usar uma frase para descrever toda a interpretação de tudo aquilo que eu disse hoje à noite, eu diria que seguir Jesus é a coisa mais importante na vida. Todo o resto empalidece, perde o brilho, o valor em comparação com Jesus. Seguir Jesus não é uma decisão emocional, nem momentânea. Seguir Jesus não é uma decisão que pode ser adiada, postergada. Seguir Jesus não é uma fase na vida em que a gente está perdido e não sabe como se encontra. Não é. Seguir Jesus, presta atenção aqui no que eu vou dizer para você. Olhe para mim. Pare de escrever, se você está escrevendo. Só me escute, só olhe para mim. Olhe nos meus olhos. Presta atenção. Seguir a Jesus é abrir mão de todos os direitos da sua vida. Seguir a Jesus é um documento que você só assina, mas quem preenche é Ele. Isso é seguir Jesus. Seguir Jesus é Ele em primeiro lugar, a qualquer custo, aonde quer que Ele nos leve, sem condições, sem atrasos, sem desculpas e sem volta.